Você pai, você mãe, tem dúvidas sobre o aspecto do autismo em crianças? A parceria entre o canal Instituto Inclusão e o canal TV Nova Direção vai trazer uma série de respostas às perguntas mais frequentes feitas pelos pais. Então, vamos ver algumas dessas perguntas com as respostas da nossa especialista em tratamento ABA, Ana Santos, do Instituto Inclusão. Roda o vídeo. Respondendo dúvidas das mamães, vamos lá? A primeira pergunta é o seguinte: meu filho só mamava, aí começou a comer pão com 11 meses. Teve poda neural e parou de comer, né? Voltou aos poucos, mas só come assim que acorda, depois não quer comer mais. Como trabalhar isso? A gente vai trabalhar a alimentação de uma criança, né, atípica, a gente tem que colocar no lápis N fatores, como por exemplo a seletividade alimentar. Você tem que fazer o repertório, né, da análise comportamental e anotar ali quais alimentos ele tem comido, quais alimentos ele tem nojo, ele não gosta, ele não aceita. E outra questão aqui que dá para se encaixar aqui perfeitamente é aquela questão da rotina da criança. A criança tem que ter uma rotina, tem que ser apresentado para ela e é muito melhor se for apresentado em um quadro, tá bom, pessoal? Com um quadro ali com as rotinas. Então, mãezinha, é isso que você vai fazer. Você vai apresentar um quadro bonitinho para ele, com rotinas, né? Mostrar para ele, olha, é a hora do café da manhã, a gente vai comer isso, separa bonitinho. E vai persistindo todos os dias. Todos os dias faça aquele mesmo quadro de rotinas, todos os dias vai oferecendo alimento para ele. Só que você não vai mais oferecer diretamente para ele comer. Você vai fazer o seguinte: permita que a criança brinque com o alimento antes dela comer, como por exemplo, se for possível, desenhe, né, carinhas no alimento. Permita que a criança pegue a textura, que ela sinta, que ela encoste antes de oferecer para a criança comer, certo? E ao invés de colocar um prato cheio daquilo, vai dando aos pouquinhos, come junto com a criança para ela ir se familiarizando com aquele alimento, com a textura, tá bom? Isso vai ajudar muito. O quadro de rotinas e conhecer a seletividade alimentar do seu filho. Outra dúvida aqui. Hoje, a psicóloga do meu filho fez um teste com ele junto com outras crianças em um mesmo ambiente. Ele ficou bem agitado e chorando muito. Como que eu faço para ele poder ter mais interação com outras crianças? Primeiro passo, a gente não pode obrigar uma criança, né, do espectro autista a querer ter interações com outras crianças. Aquilo tem que ser estimulado, tem que ser aos poucos. Né? Uma coisa que eu sempre faço é colocar uma criança da turma perto, né, da criança atípica, que não gosta de interação, para poder ir ali estimulando, né, a comunicação, a interação, as brincadeiras, e não com todo mundo ao mesmo tempo, certo? E a gente vai fazendo assim aos pouquinhos. Tem que ter ali uma estimulação de comunicação, de socialização, que abrange aqui vários estímulos, tem que ter um passo a passo para isso poder acontecer. Olá, tudo bem? Tenho uma filha e o primeiro ano dela na escola, ela é muito agressiva. Bate nas crianças e na professora. Passei no médico e marcaram para ela psicólogo, psiquiatra para ver se é autismo. Ela quebrou o dente da minha bebê de 1 ano. Não sei mais o que eu vou fazer, ela é muito teimosa e ela, né, se deu aqui mais detalhes, mas vamos focar aqui em responder e tentar ajudar. Olha, é necessário realmente o laudo da criança aqui, só que você já pode começar a intervir, certo? Por que a criança é agressiva? Muitas das vezes porque ela não comunica. Tem algo ali incomodando ela, seja o grito alto, o choro alto ou encostar nela, certo? Entre muitas questões. Então é necessário fazer um repertório dela, uma análise daquela criança para a gente poder... Mas, Ana, o que é um repertório e por que eu tenho que fazer esse repertório? Um repertório é um material que você pode ter, tanto profissional quanto pai e mãe, de um repertório para analisar toda a criança, a alimentação dela, os comportamentos dela. Aí vamos lá, dentro do comportamento, o que você tem que saber? Nada é à toa, nada é por acaso. Essa criança, ela fica agressiva, ela fica irritada em quais situações? O que aconteceu antes?
Foi um grito, né? O que aconteceu? Vai anotando e você vai começar, a partir disso, tentar intervir ali precocemente, tentar evitar que acontecimentos parecidos ocorram. E o que pode ser trabalhado ali, que tem que ser trabalhado urgentemente, é a comunicação. Imagina um ser humano que está com dor, está sentindo incomodado e não consegue dizer o que é. É isso que essa filha está passando, entendeu? Então tem que ser trabalhado Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem que trabalhar aqui nessa criança? A comunicação, o contato verbal, a comunicação não verbal, depois a comunicação verbal, para ela começar a demonstrar sentimentos, começar a demonstrar, a falar, a se comunicar, que ela não está gostando de determinada situação. Ela não consegue falar, ai, para de gritar perto de mim, tá doendo em mim. Ela não consegue, então ela reage de forma agressiva, o que não é certo. Mas estou aqui justificando que essa agressividade é a única forma que ela entendeu que ela consegue se comunicar. Então isso tem que ser trabalhado, a comunicação da criança, e você fazer uma análise de quais momentos que são esses, como eu posso evitar, como eu posso melhorar isso. E melhorando isso é através do estímulo da comunicação. Uma outra dúvida aqui de uma mamãe que nos mandou. Gostaria de saber se é normal uma criança autista ser agressiva com outra criança da idade dela. Esse normal, ele é um pouquinho preocupante, eu vou explicar por quê. É comum, mas não deve acontecer, entendeu? É diferente do ser normal. É comum no autismo crianças responderem com agressividade. Por quê? Nós temos que estimular nelas a comunicação. Primeiramente a comunicação não verbal, depois a comunicação verbal e depois a estimulação ali de identificação de sentimentos, ela demonstrar sentimentos. Imagina uma pessoa, né, um ser humano que está sendo incomodado, está sentindo dor e não sabe dizer como. Então a única forma que essa criança aprendeu a se comunicar foi a agressão. Entendeu a diferença? Uma outra dúvida, vamos lá. Meu filho está sem ir à escola. Derrubou uma criança do escorregador e na mesma semana empurrou uma criança de 5 anos. E que foi de cara no chão, fez galo. Como trabalhar o retorno dele para a escola? Ele está sem ir para a escola por uma escolha da escola. Se for, a gente está tendo um grande problema aqui, a escola jamais pode fazer isso. Inclusive, a escola é direito da criança, né? A escola tem que fornecer um professor auxiliar, um monitor para essa criança, especializado, né? De preferência em aba, para que possa abordar essas características aqui e resolver essas soluções. Claro que, né, mesmo tendo talvez o monitor, acidentes aconteçam. Então, se não for uma decisão da escola, ok. Se não for, tá muito errado isso. Agora a questão, né, daqui, como trabalhar o retorno dele na escola, a gente tem que fazer aqui, né, um repertório dessa criança. Ela tá ficando agressiva, esse comportamento que ela tá tendo é quando acontece o quê? Quando alguém grita no ouvido dela, quando alguém encosta nela. Em quais momentos essa criança está tendo esses comportamentos inadequados?